Paz do Senhor para todos os queridos professores, todos que vão ver e ouvir essa videoaula. Mais um EBD em pauta. E nesta feita vamos meditar um pouco na lição de número 11. A lição que vai falar sobre a salvação não é obra humana. Está conosco aqui para nos ajudar nesta noite. Presbítero Oséias, Paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Paulo, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos, professores, ouvintes dessa videoaula. Estamos mais uma vez aqui para comentar um pouco sobre essa lição número 11, que Deus possa abençoar cada um dos nossos ouvintes. A lição de número 11, então, com o título A Salvação não é obra humana, o texto áureo está na carta de Tito 3:5, que diz: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Moisés fazendo oração. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui gravando essa videoaula. Rogamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua sabedoria, para venha nos auxiliar e nos ajudar. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos professores, nossos que vão ouvir e possa aprender da Tua palavra. Derrama a Tua graça e o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na lição passada, nós entendemos os danos, aquilo que o pecado ele faz na vida do ser humano, a ruptura da presença de Deus, o distanciamento da presença de Deus, todos os males que o pecado, ele ainda na atualidade, ele opera na vida do ser humano. E o pastor Ezequias traz, na continuação da lição, do assunto, que o pecado, como dissemos algumas vezes na lição passada, somente há uma porta, somente há um caminho, somente há uma solução para esse distanciamento que o pecado traz na vida do ser humano, que justamente é a regeneração, a salvação, a justificação pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, é nesse caminho que nós vamos meditar na lição de hoje, entendendo que para os nossos dias ainda é necessário que, para que nós nos cheguemos à presença de Deus, tenhamos a comunhão novamente com o Pai, nós precisamos crer
e aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo, para que nós possamos, como a lição diz, a salvação, obter a salvação. E por isso nós vamos entender que ela não é obra humana, como nós em muitas vezes estamos nos deparando nos dias de hoje, com as pessoas acreditando que a salvação é pelos seus méritos, pelos seus feitos, pelas suas condições, por aquilo que eles acreditam. Então nós vamos entender um pouquinho disso. Por isso que o pastor Ezequias, na introdução, ele nos diz que aqui nós vamos ver um contraste e vai ficar patente aos nossos olhos, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a impossibilidade de qualquer pessoa engastar a salvação, né, com o seu próprio esforço. Então, é isso que nós vamos entender na lição de hoje, esse contexto de vida com Cristo, para que nós possamos obter a salvação. Nesse Moisés. Sim, pastor Paulo, a lição, né, dessa semana, lição número 11, né, que vai falar sobre salvação, né, que o pastor coloca que o termo teológico é soteriologia, né? Isso. Nós vamos falar sobre a salvação, né, que é a soteriologia, que é o estudo, né, da doutrina da salvação, que é o termo da palavra grega soteria, que é a salvação, e logos, que é estudo ou tratado. Então é o estudo a respeito da salvação à luz da Bíblia. E a lição também vai expor algumas soteriologias equivocadas que estão além daquilo que a Bíblia fala. Então, por isso que o tema já é bem sugestivo, né, que já trata que a salvação não é obra humana. Nós sabemos que a salvação é um livramento, né, do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano, né, em comunhão com Deus. Então é um ato, igual está na verdade prática, né, da graça soberana de Deus. Então, se é um ato da graça soberana de Deus, não é pelos meus méritos, e sim pelos méritos de Cristo que o homem pode ser salvo. Então não vem de obras humanas. Então essa restauração do nosso relacionamento com Deus se dá por meio de Jesus Cristo. Igual o pastor Paulo colocou, que na lição anterior tratou sobre a questão do pecado, e essa também vai falar um pouco sobre a miséria e como se encontra sem Deus. Então, assim, nós veremos que nessa lição, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a salvação, o que a Bíblia ensina a respeito de salvação. E aí já, nessa introdução, igual o pastor Paulo colocou, que é impossível o homem ser salvo pelos seus próprios méritos. O homem só é salvo por esse ato da bondade de Deus, por essa graça soberana de Deus, pelos méritos de Cristo e não do homem. Então, na lição passada, nós entendemos a atualidade do pecado. E aqui no tópico primeiro da nossa lição, nos traz aqui a descrição do estado espiritual do ser humano debaixo dessa maldição do pecado, de todo aquele contexto que foi visto e foi explanado na lição de número 10. Então nós vemos que o homem hoje, ele vive sobre essa carga de pecado, da natureza humana, como o pastor Ezequias coloca aqui. Ele mostra algumas palavras que enfatizam a gravidade do pecado na nossa vida, como o apóstolo usa aqui: mortos em ofensas, pecados, andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Nós vimos lá que a origem do pecado foi a rebeldia, né, de Lúcifer, que trouxe a atualidade do pecado na face da terra. Depois induziu Adão e Eva, e é isso, por isso que o escritor aqui coloca para nós que nós estamos debaixo desse jugo. Enquanto não somos libertos, nós fazemos a vontade do príncipe das potestades do ar. Nós somos comandados, porque essa é a ênfase que o inimigo dá para o ser humano distanciado, sem Cristo, sem a salvação, sem o arrependimento. Então nós vemos que nós, por mais que seja difícil de assimilar, ou seja assim ruim de dizer isso, mas enquanto estamos distanciados da graça, da salvação,
nós, pela Bíblia, a Bíblia nos assevera isso, abre os nossos olhos quanto a isso, que nós somos sim escravos, porque nós só fazemos as coisas que a carne quer. Nós não damos lugar ao Espírito Santo, mas nós frisamos nas nossas ações cotidianas a vontade que a carne tem, os desejos carnais. Então, muitos deles já foram esclarecidos, né, citados aqui no decorrer desse trimestre. Então, nós vemos que é uma atualidade. Por isso que nós estamos estudando que a falta desse conhecimento pleno da palavra de Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus Pai, da pessoa do Espírito Santo, é que faz com que muitas pessoas interpretem a Bíblia errada, fundamenta-se em assuntos errados, como nós estamos vendo aqui no decorrer desse trimestre, e acabem vivendo, infelizmente, de forma errada. Alguns, ao longo do tempo, têm sim, como são citados alguns aqui, né, na lição, ainda têm esses olhos espirituais abertos e retornam para a verdade do Evangelho. Mas, infelizmente, muitos permanecem a vida toda e se vão para a eternidade sem Cristo, porque assimilaram um ensinamento, interpretaram algo bíblico errado e, conduzido pelo príncipe das potestades do ar aqui, estando mortos em ofensas, justamente, como diz aqui, né? Andávamos nos desejos da carne, éramos por natureza filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Então, esse é o contexto do que nós vamos ver aqui. Então, o pecado é uma atualidade, ele é uma realidade na vida do ser humano sem a salvação. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, aqui o pastor Ezequias, né, ele, nesse primeiro ponto aqui, que é a salvação sob a graça de Deus, e aí traz a descrição do estado espiritual do ser humano. Então, a base da lição é a Epístola de Paulo aos Efésios, né? Ele fundamenta para falar sobre a salvação, sobre a graça de Deus. Então, a salvação é o livramento da condenação eterna. Então, esse livramento espiritual dessa condenação eterna é um ato da soberana vontade de Deus e não vem da nossa própria justiça, porque a salvação é pela graça. Então, aqui Paulo, assim como em Romanos, ele começa em Efésios também, mostrando primeiro, ele mostra o estado da miséria espiritual tanto das pessoas de Éfeso como de toda a raça humana. Então, primeiro ele mostra o estado espiritual de todos os seres humanos, para depois apresentar a graça de Deus, né? Ele apresenta a graça de Deus como a fonte da salvação. Então, ele começa falando em Éfeso, igual o pastor Paulo colocou, que nós estávamos todos, né, mortos em ofensas e pecado, filhos da ira, andando segundo o desejo da nossa carne. Essa era a triste realidade do ser humano. E Paulo mostra isso. O apóstolo Paulo mostra essa realidade espiritual do ser humano, esse estado espiritual, e depois apresenta que para ser salvo é pela graça, que é igual já foi da leitura bíblica em classe, né? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Então, mas o fato é que primeiro ele mostra esse estado espiritual do ser humano. É igual o apóstolo Paulo fala em Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, se todos estão destituídos da glória de Deus, eles necessitam de salvação. O homem precisa de salvação, precisa ser reconciliado com Deus para sair desse estado de miséria espiritual. E aí nós vamos ver mais na frente que vai mostrar o apóstolo Paulo aqui em Éfeso, nessa carta, né, aos Efésios, apresentar que para ter vida espiritual, para restabelecer essa comunhão com Deus, é pela graça, não é mérito humano algum. É simplesmente pelos méritos de Cristo. Mas o fato é que, primeiro, é que ele descreve, no versículo 1 a 3, a miséria espiritual que toda a raça humana se encontra sem Deus. Então, na continuação do subtópico 2, ele continua dizendo, mortos em ofensas e pecados. As ofensas que nós cometíamos contra Deus. Nós ofendíamos a santidade de Deus, a bondade de Deus com as nossas ações subjugadas por esse domínio do pecado.
tínhamos prazer em pecar, estar distanciados de Deus. Tínhamos, nesse contexto, a necessidade, a carne tinha necessidade, quando estamos distanciados da presença de Deus, não temos salvação, a carne ela sente necessidade de estar ali enraizada, praticando, atuando de forma que venha agradá-la com as ações que são incorretas e nos afastam cada vez mais da presença do nosso Deus. É como o pastor Ezequias aqui diz, né? O versículo 5 aqui, logo depois, revelam a ação do Espírito Santo, que sempre, pela vontade de Deus, né, está operando em favor dos pecadores. A salvação só é possível mediante a graça de Deus. Então, Deus, mesmo que o homem tenha pecado, Ele não deixou o homem abandonado. Isso, se fosse na ótica humana, seria o que nós muitas vezes fazemos. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, quando alguém nos trata de forma que nós não gostamos, o que nós fazemos? Abandonamos essa pessoa. E Deus não foi dessa forma. Mas veja que o contexto aqui justamente é o contrário. Deus, quando viu o ser humano morto em pecado, distanciado, entristecido, sem perspectiva de nada que pudesse melhorar na sua vida, a tristeza interior que o homem sente estando distanciado, Deus enviou o melhor que Ele tinha, que é o que nós vamos ver lá em João 3,16. Ele amou tanto o mundo, a criação que Ele fez, que nesse momento Ele viu a necessidade do ser humano, e é por isso que a Bíblia, desde que os fundamentos foram feitos, desde o seu início, ela relata essa necessidade, fica claro nos livros da Bíblia, nas pessoas que estão ali dentro do contexto bíblico, a necessidade, a angústia pela salvação, por ser liberto dessas amarras do pecado, dessa prisão do pecado. E nós vemos um contraste entre pessoas que foram libertas, que viviam debaixo de uma, vamos dizer assim, de uma servidão de Cristo, uma servidão, como a Bíblia coloca aqui, do príncipe das potestades do ar, a ação. Se fôssemos aqui colocar em paralelo a análise, né, muitos tiveram a ação bem contraditória uma da outra, porque estavam servindo e agradando a pessoas diferentes. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo. Só lembrando aos nossos irmãos, ouvintes, né, que quando a palavra de Deus fala aí nessa mortos em ofensas e pecado, é uma metáfora, né, pastor Paulo? Está dizendo que quando a palavra de Deus fala de mortos em ofensas e pecado, ele está falando o quê? Da triste realidade do ser humano sem Cristo. Ele está morto espiritualmente, quer dizer, está separado de Deus. Então a humanidade caída está separada de Deus. Conforme o profeta Isaías fala em Isaías 59, versículo 2, né? Na NVI fala bem assim, ó, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, veja bem, o homem sem Cristo, porque Cristo é que reconciliou o homem para com Deus, então o homem sem Cristo não tem esse reconciliador, então ele está separado de Deus. E separado de Deus, ele está morto em ofensa e pecado. Mas igual o pastor Paulo colocou, no versículo 5, o apóstolo Paulo mostra que é possível o homem viver novamente espiritualmente, através da ação do Espírito Santo e reconhecendo Jesus como o Senhor de sua vida. Que ele fala no versículo 5, né? E nos vivificou juntamente com Cristo. Então essa triste realidade do ser humano pode ser mudada. Se ele der lugar ao Espírito Santo, a ação do Espírito Santo vai fazer com que ele reconheça a Cristo como o Senhor de sua vida, e ele, reconhecendo a Cristo, ele é reconciliado com Deus. E estando reconciliado com Deus, ele passa a estar vivo espiritualmente, já não mais está morto, já não está mais à mercê da carne, porque agora ele tem a ajuda do Espírito Santo para agradar a Deus. É o que, exemplificando essa morte espiritual que o pastor Ezequias coloca aqui, né, é justamente aquilo que Deus disse a Adão: se você comer do fruto, tocar no fruto, certamente você vai morrer. Quando Eva comeu do fruto
e Adão olhou, porque Adão não conhecia o que era morte, eles não conheciam, eles estavam ali num estado perfeito. Então eles não tinham consciência do que era morte. Mas quando Eva comeu do fruto, e a Bíblia diz que ela comeu e depois deu do fruto para Adão. Então quando Adão viu que Eva comeu do fruto e nada aparentemente estranho aconteceu com ela, porque eles não tinham consciência do que era morte. Então Adão esperou, viu, não aconteceu nada, ele falou, bom, então realmente Deus estava só se resguardando, vamos dizer assim, né? Mas aí a morte, esta morte espiritual, aqui no sentido é esse distanciamento de Deus, da presença de Deus. Haja vista que a Bíblia deixa bem claro que pela viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva, vinha ter ali um relacionamento com Adão e Eva. E isso foi rompido. Então é essa morte, não é a morte física instantânea. Embora na Bíblia, em alguns passos, algumas citações, o pecado trouxe a morte também instantânea para alguns, né? Tanto a morte espiritual quanto Deus puniu com a morte instantânea. Mas aqui o sentido amplo que é posto na carta, que está em apreço, é justamente que esta morte é esta morte espiritual. Temos vida, temos fôlego de vida, mas a nossa espiritualidade ela está cortada com Deus. Então nós fazemos as obras da carne. E é por isso que aqui o pastor Ezequiel Soares faz questão de dizer que revelam a ação do Espírito Santo, porque a Bíblia deixa bem claro que é o Espírito Santo que nos convence do pecado que nós estamos, da justiça de Deus, se não mudarmos e não aceitarmos Cristo como Salvador, a justiça de Deus, que é plena, correta e assertiva, ela vai nos punir com o juízo de Deus, que já está predito na palavra de Deus. Então, é esse contexto aqui que, como o irmão Zé já colocou, não é uma morte eterna. Enquanto existe fôlego de vida, existe ainda possibilidade. Existe esperança, né? Existe esperança. Porque após a morte já não tem mais. O ser humano tem que procurar se reconciliar com Deus através de Cristo enquanto tem vida. Vida física, né? Isso. Porque se ele morrer na vida física, estando morto espiritualmente, vai morrer duas vezes, né? Que a Apocalipse fala, né? A segunda morte. Então a oportunidade de ser vivificado é hoje. E esse contexto ele é colocado aqui para que nós refletimos nele, porque justamente é esse contexto aqui que algumas crenças erradas, algumas seitas, ensinamentos errados justamente combatem isso. Porque muitos acreditam que após a morte física existe um outro meio de salvação. Então justamente colocam-se contra justamente a interpretação deste versículo. Combatem a interpretação deste versículo aqui que diz que nós precisamos. Por isso que no finalzinho aqui ele diz, a Bíblia não quer dizer, tá, que a humanidade ela esteja aniquilada, tá, mas ela está só separada de Deus, enquanto não tem a regeneração pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então, a humanidade ela caminha distanciada da presença de Deus até o momento que, enquanto vivo, fisicamente, tem a oportunidade de mudar essa história. Usar o livre-arbítrio, que nós falamos um pouco também na lição passada, que ele ainda é o que Deus deixou para que o homem escolha. E com as suas escolhas, ele possa assim também ter o escape dessa condenação eterna, que nós sabemos pela palavra de Deus, como Moisés já citou aqui, vai acontecer fielmente. Aí nós vamos para o subtópico 3, que vai trazer a exegese dos versículos 8 a 10. E diz que essa passagem elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana, ou qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo.
Então, a obra de Cristo, ela é suficiente, ela é plena, ela é completa. Ela não precisa de nenhum apego para que ela possa operar na vida do ser humano, seja ele quem quer que seja. Nós temos em vários segmentos pensamentos errados de interpretação bíblica que, como nós já citamos aqui alguns, que colocam a circuncisão para que a salvação seja plena, outros, né, como vai dizer à frente aqui, a reencarnação, a pessoa vai voltando vezes por vezes na vida para aperfeiçoar a sua salvação. E são vários contextos que nós vamos ver aqui que combatem a veracidade e esse significado que o termo graça traz, que a salvação ela não depende nada do ser humano, a não ser aceitar. Mas o resto é tudo Cristo que fez por nós na cruz do Calvário. Não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo, aqui nesse subtópico 3, né, a exegese do versículo 8 a 10, nós vimos aí que antes Paulo mostra que a pecaminosidade do homem, né, que o homem é pecador e está impossibilitado, né, alguém chegar a Deus pelo seu próprio esforço. Por que o Paulo coloca isso no versículo 1 a 3? Porque os desejos do homem é norteado pelo desejo da carne, sem Cristo. Então, a partir do versículo 4, Paulo começa a falar o quê? Da graça de Deus e da iniciativa de Deus de salvar os pecadores, mostrando que nada nós podemos fazer em favor de nós mesmos quanto à salvação. Aí Paulo, no capítulo 2, aqui, versículo 4 e 5, ele coloca assim, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, e nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a exegese desse versículo é mostrando o quê? Que o homem era impossível pelo seu próprio esforço alcançar a salvação. E a salvação é mostrada nesse versículo 8 a 10, que é pela graça de Deus. Que é pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Quer dizer, é dom de Deus. E aí coloca assim, não das obras para que ninguém se glorie. É o versículo 8 e 9 aqui. Então veja bem, graça literalmente é o quê? Favor imerecido. Então é um favor divino. Paulo mostra que a graça de Deus é a fonte da salvação. E quando ele coloca dom de Deus, que dom é charisma, né? É uma dádiva, é um presente que Deus deu ao homem. Então quando alguém coloca que para ser salvo precisa de algo mais, né? Para alcançar a salvação, alguma prática, alguma obra, está indo de encontro àquilo que a palavra de Deus fala. Então, quando Paulo fala a expressão não vem de vós, é dom de Deus, ele está falando o quê? Que quem vem de quem a salvação? É de Deus. Não vem de nós. A fé é nossa, né, pastor Paulo? Mas a salvação é pela graça, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Quer dizer, dom de Deus é graça. Por isso que Paulo fala lá em Tito 2:11, pastor Paulo, fala assim, ó, porque pela graça, porque a graça de Deus, né, que ele colocou, Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, essa graça de Deus que trouxe salvação a todos os homens, né? A NVI fala assim, se manifestou salvador a todos os homens. Então, quando fala de salvação, a salvação é pela graça e é uma dádiva, é um dom de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem se salve, que todos os homens se salvem. É que está lá em 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o texto aqui de Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, é claro que a salvação se refere, para todas as pessoas que reconhecer a Cristo como Senhor. E a salvação está à disposição de todos os homens. E aí, essa disposição que está para todos é de graça. Então, aí o pastor até coloca aqui, a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. Então, o homem, para alcançar a salvação, ele só tem que dar um passo, dando lugar, igual o pastor Paulo colocou anteriormente aí, que o Espírito Santo convença ele do pecado, da justiça e do juízo, ele reconheça Cristo, crendo em Cristo, ele vai alcançar a salvação. Não vai ter mérito algum da parte do homem, porque aquilo que era necessário para o homem ser salvo, Cristo efetuou na cruz do Calvário. Então aqui
antes a gente vai entrar em algumas ideias equivocadas, porque aqui a palavra de Deus fala que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, veja bem, quando fala que não vem das obras, porque não tem mérito algum da parte do homem. Todos os méritos quanto à salvação vêm de Cristo. E é por isso que a palavra usada aqui é graça, né? E nesse sentido aí, só para conhecimento, ela aparece 217 vezes, né, em toda a Bíblia Sagrada, 73 no Antigo Testamento e 144 no Novo Testamento. Né? Então, desde o Jardim do Éden, a graça, esse favor de Deus já está presente sobre o ser humano. Né? Só que ela foi melhor entendida e ela se concretizou de uma forma, como se fosse mais visível ou aos olhos da humanidade, na pessoa de Jesus Cristo. Né? É aí que o ser humano entende, na sua totalidade, o que é realmente a graça de Deus sobre a vida do ser humano, a necessidade do ser humano nessa condição de pecado aí. Por isso que o apóstolo Paulo, depois, é um dos escritores bíblicos que traduz com grande, né, condição, assim, como vamos dizer aqui a palavra que eu posso colocar aqui, de fácil interpretação, porque ele justamente foi um dos homens da Bíblia que teve uma conversão de uma forma assim que ficou visível aos seus olhos o que era realmente, ele mesmo reconhece, porque Paulo, ele era um religioso, ele era um homem que perseguia as pessoas que estavam pregando o Evangelho, achando que ele estava agradando a Deus. E depois, quando ele encontra-se com Jesus naquele momento, e Jesus diz, por que me persegues? Então ele viu que as ações dele, embora que pareciam ser boas e dignas de ser louváveis, estavam sendo erradas. E aí é quando abre-se os olhos de Paulo e ele então entende o que é realmente essa graça, esse favor imerecido, que não era pelas suas obras, não era pelo seu conhecimento, não era pela o seu crescimento próprio humano, mas sim era algo que era necessário a toda a humanidade. Sem essa graça, sem esse reconhecimento, nada do ser humano consegue por seus próprios esforços. A gente vê assim, pastor Paulo, que o apóstolo Paulo teve foi o que teve uma visão mais clara e simples da essência do Evangelho, que é essa graça de Deus, porque se fosse pela religiosidade, pela questão de cumprimento, de guarda de mandamentos, de preceitos, ele era zeloso, ele falou assim, eu sou um fariseu zeloso em toda a lei. Então ele vivia na lei de Moisés, cumprindo a lei de Moisés. Só que ele olhou que tudo aquilo que ele fazia não alcançou o que ele buscava, que era a salvação. Mas no momento que ele encontra Jesus, aí Jesus mostra para ele, ele teve um entendimento claro. E aí ele coloca nas suas cartas, né, pastor Paulo? Isso. Essa realidade do Evangelho da salvação, que a salvação é um mérito totalmente de Cristo, é pela graça, é um favor imerecido de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, quando ele encontrou a Cristo, e ele teve essa revelação clara e objetiva, né, ele olhou que tudo aquilo eram obras da lei que não levou ele a lugar algum. Só no momento que ele encontrou com Jesus, e ele reconheceu Jesus como Senhor, aí ele entendeu que a salvação é toda meritória de Cristo, não do homem. Então ele era um escritor que, por essa experiência que ele teve, ele tentava traduzir da maneira mais simples e de forma mais fácil, para que a pessoa que, ao ler as suas cartas e olhar para ele, visse essa mudança, essa transformação. É como o próprio Ananias, quando foi enviado para estar orando por Paulo, ele se assustou, porque falou, o que nós sabemos de Paulo não é bom. Mas aí Deus disse para ele, vai porque é para mim um vaso escolhido. E quando Ananias chega lá, se admira também a transformação que o apóstolo Paulo tinha. Tanto é que em Atos 20, 24, o próprio apóstolo Paulo diz que ele
passou por esse processo para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Então, ele foi chamado para isso, ele foi escolhido para isso, e por meio da graça, não pelos seus próprios méritos. O apóstolo Paulo só conseguiu fazer o que Deus havia projetado na vida dele depois dele aceitar e não resistir mais à graça de Deus sobre a sua vida, né? É por isso que Romanos 4, versículo 5 diz que ela é imerecida, né? Aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Então, Paulo era um dos escritores bíblicos, ou é o escritor bíblico que mais enfatiza e tenta traduzir o que realmente é a graça na vida do ser humano, a transformação que ela traz, né? É isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, ele exemplifica, né, que Paulo procura tirar tudo aquilo que as pessoas, né, na sua época já enfrentavam, né, que nós vamos ver na frente os judaizantes, os galacionistas, né, que queriam acrescentar algo contra a salvação. E o Paulo sempre teve essa preocupação de mostrar aos seus leitores, mostrar à igreja que a salvação é pela graça, o mérito é de Cristo, e a parte do ser humano, do homem, é ter fé nessa salvação, nessa graça que se manifestou a todos nós. Então Paulo tinha essa preocupação de colocar, vamos colocar assim, ele queria colocar um foco na raça humana, nos seus leitores, né, que o foco é Cristo. A salvação é através de Cristo, por meio de Cristo e somente mediante Cristo. Tudo que o homem querer achar que vai fazer para a salvação está equivocado à luz da palavra de Deus. E ela, como ficou claro, né, no livro de Atos ali, ela é para todos, quanto crerem, né? A salvação, ela é para todos quanto crerem, porque justamente ela não é do homem, mas ela vem de Deus. E Deus, a Bíblia deixa bem claro que Ele não faz acepção de pessoa, mas Ele quer alcançar todos. E é o que Jesus, demonstrando esse amor do Pai, fez. Jesus não olhava para a condição humana da pessoa, mas Ele oferecia a oportunidade de mudança. Jesus, Ele andou e atuou com a salvação, demonstrou a salvação para cegos, coxos, a mulher que vivia em prostituição, a mulher que foi pega em adultério, a mulher que era de uma nação estranha, como a samaritana. Então, Jesus, ele não olhou para as pessoas na sua condição humana, mas Jesus conhecia a necessidade da salvação. Justamente, ele olhava o interior, ele sabia a necessidade real de cada um. Embora a aparência exterior seria de cegueira, de prostituição, de algum pecado humano, por isso que nós falamos que o pecado ele é atual, mas Jesus olhava para a necessidade, né, que muitos não tiveram. E quando tiveram, pelo livre-arbítrio, aceitaram e tiveram a sua vida modificada. Então, aí nós vamos para o tópico 2, que vai falar sobre algumas interpretações e distorções desta salvação inadequadas da antiguidade. A primeira são os reencarnacionistas, que acreditam aí, né, como o hinduísmo, o budismo, o jaimismo, o sikhismo, né, os kardecistas e outros, acreditam que o espírito ele vai se aperfeiçoando conforme vai se reencarnando, ele vai se aperfeiçoando. Eu errei nesta vida, então agora quando eu morrer eu vou reencarnar em outra pessoa, e aí os erros que eu cometi agora eu vou aperfeiçoar eles na outra até chegar um espírito perfeito. É mais ou menos assim, né, irmãos? Sim, pastor Paulo. O pastor Ezequias começa colocando primeiro soteriologias inadequadas na antiguidade, né? Porque essas religiões, igual o hinduísmo, budismo, jainismo, são bem antigas, né? Então, que essa reencarnação é a doutrina que a salvação vai, em resumo, né, a doutrina da salvação como resultado do esforço pessoal. Quer dizer, a salvação para os reencarnacionistas é o resultado de um esforço pessoal como recompensa pelos seus próprios méritos.
Isso aí existe no caso aí que aqui eu estava vendo o pastor comentando que o hinduísmo, há registro, né, dessa doutrina da reencarnação, dessa crença nos escritos, né, Upanishadas, né, que é um escrito dos Vedas, né, escritos sagrados, né, do hinduísmo, que remota a 2000 anos antes de Cristo. Já trazia essa crença aí da reencarnação. Na atualidade, é mais conhecido no Brasil, é o sistema kardecista, né, que fala sobre a reencarnação. O que é, nós temos que entender primeiramente? Que reencarnação não é encarnação. Reencarnação significa voltar na carne. Então, os seguidores dessa crença acreditam, igual o pastor Paulo colocou, que a alma não entra no estágio final, mas ela vai voltando uns ciclos de renascimento. Vai evoluindo ou regredindo. Na visão dos reencarnacionistas, tanto a alma pode evoluir como regredir. Se a pessoa vai fazendo coisas boas, ou boas obras, ou caridade, ele pode se aperfeiçoando até chegar ser um iluminado. Mas outros também acreditam, pastor Paulo, nessa reencarnação, que a alma pode se transmigrar até para seres inferiores, como animais e até mesmo insetos, como o movimento que ele coloca aí, né, que é o Hare Krishna, né? Esse Hare Krishna é uma vertente do hinduísmo que acredita que a pessoa pode, nessa reencarnação, nesse ciclo, né, de renascimento, transmigrar para um ser inferior. Então, para eles, a reencarnacionismo, eles ensinam que a pessoa tem que praticar boas obras para ir se evoluindo, se reencarnando até chegar no espírito de luz. E aí, segundo eles, não volta mais para ser reencarnado. Mas é uma doutrina totalmente contrária com a Bíblia. Hebreus 9, 27, a palavra de Deus diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então só morre uma vez e não volta para reencarnar. Isso é que a Bíblia ensina e é o que a palavra de Deus ensina e cremos que essa é a verdade. Que o homem morre uma só vez e depois vai ao juízo. E não essa crença de reencarnacionismo. O problema maior, pastor Paulo, é que quando coloca isso, a pessoa tira o foco de Cristo e vai focar nos seus méritos. E aí vai tentar fazer algo para colocar como boas obras para atingir essa perfeição, por meio de um progresso evolutivo, né? Isso. Então, por isso que em alguns países nós temos o conhecimento que existe adoração a animais, né? Porque eles acreditam que a pessoa possa estar encarnada ali, reencarnada num animal. Aquele animal pode ser a reencarnação de alguém, isso, né? Existe, dentro dessa crença do hinduísmo, alguns países que o rato, ele tem, em meio ali aparece sempre um rato branco, e eles acreditam que esse rato branco é uma pessoa de grande influência espiritual, como eles acreditam, que está reencarnada. Então, eles fazem as suas oferendas àquele animal, e dentro dessa crença, se o rato branco acessar ali a oferenda que ele fez, essa pessoa ela vai ser agraciada. Então, ela vai receber algum benefício, porque esse reencarnacionismo é justamente isso aí. A alma da pessoa, ela vive em constante processo de aperfeiçoamento. Então, se nesta vida ela como o irmão Zé colocou aqui, ela foi muito pecaminosa, muito devassa, então ela regrediu. Na próxima, ela tem que fazer boas obras para poder evoluir novamente. E fica nesse processo aí. Então, assim, são coisas que nós, pela palavra de Deus, sabemos que isso não existe, né? Paulo escreveu aí nas suas cartas a Coríntios, Colossenses, Romanos, Atos dos Apóstolos, nós vemos, né, refutações bíblicas a respeito desses pensamentos, que isso não tem, né, como se diz, nenhuma base bíblica, fundamento bíblico para que nós acreditemos nesse contexto aí, né? Outros, atrelado a esses aí, são os galacionistas, né, que era uma ramificação do judaísmo, que nós já falamos nas lições passadas aí,
que tinha um certo pensamento errado também, né, isso, Moisés? Sim, né, esse judaizante, né, nós estudamos ele, foi na segunda lição, pastor Paulo. Isso. Que é o galacionista, que é os irmãos da Galácia, né? É os moradores da Galácia, né? Aí o pastor colocou o nome de galacionista, né? Então, nós vimos na lição 2 que os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, ao evangelho de Jesus Cristo, de origem farisaica, né? Farisaica, que ensinava que o gentio convertido à fé cristã deviam viver de acordo com a lei de Moisés, como condição para a salvação. Eles queriam que os irmãos da Galácia guardassem também a lei, mesmo depois de convertido. E, infelizmente, alguns da Galácia aderiram a esse segmento de judaizantes, guardando dias, meses e anos, e aí Paulo vai e escreve a carta aos Gálatas, combatendo, dizendo que para a salvação não precisa ficar preocupado em guardar dias, meses e anos, a lei dietética, ou adotar algum ritual da sinagoga. Então, Paulo, lá em Gálatas 2,16, ele é bem enfático dizendo: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, a salvação é pela graça, por meio da fé. Pregar algo diferente disso é anátema, é outro evangelho. E Paulo faz questão de falar isso, ó. Até se eu vier pregando diferente do que eu já preguei aqui, eu sou maldito, não deve dar ouvido, nenhum anjo que vier falar outra coisa além daquilo que eu ensinei. Então aqui Paulo combate, né, quando ele escreve a carta aos Gálatas, a esses galacionistas, né, ou judaizantes, que queriam que os irmãos convertidos, os gentios convertidos, além de aceitar Cristo, teriam que guardar alguns rituais da lei, guardar alguns dias, alguns mandamentos dietéticos da lei. E aí Paulo vai combater dizendo que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. Porque quem justifica é Cristo. Quem salva é Cristo. E isto é pela graça e não pela obra da lei. Os gnósticos, nós já falamos um pouco lá na lição de número 2, como Moisés lembrou aqui, que tem essa divisão aí de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Então, relembrando aqui, nós falamos que eles dividem os homens em 3 categorias. Os ílicos ou materialistas estão sempre sujeitos ao mal e incapazes de alcançar a redenção. São pessoas comuns que sempre vão estar sofrendo. Existem os psíquicos ou meio espirituais que estariam sujeitos a uma redenção inferior por meio da fé, que eles, na sua colocação, exemplifica aqui como os profetas, né, que tiveram aí uma ação, eles colocam a ação do Espírito Santo sobre a vida dos profetas, como se fosse essa redenção aqui, né, espiritual, meio espiritual. E por último, os pneumáticos ou os espirituais, que consistia na reabsorção do ser divino, transformando, como vamos dizer assim no linguajar de hoje, um super-homem. Ele estaria acima, né, acima de todas as necessidades humanas, que haveria adquirido uma posição superior, um lugar superior. Então, esse é o pensamento aqui dos gnósticos. Só para resumir o que o pastor Paulo colocou, né, relembrar o que estava na lição 2, gnóstico vem da palavra gnosis, saber. Então, o resumo do que se trata, a soteriologia do gnóstico é o quê? Para eles, a salvação era alcançada através de um conhecimento esotérico, ou seja, através da gnose, do saber. Então, era uma forma de iluminação que consistia em conhecer a verdadeira natureza do universo e a identidade real do gnóstico, né? Ou do gnose. Então, para eles, a salvação era alcançada através do conhecimento e não da fé. Veja bem que já está... E ainda tinha aqueles que diziam que ser gnóstico cristão. Mas aqui já mostra que estão contrário àquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que pela graça sois salvos por meio da fé. E eles não, ensinavam que a salvação era alcançada através do conhecimento, não da fé. E eles acreditavam que de conhecimento tinha, né, um conhecimento elevado e se enxergava como uma classe privilegiada, né, mais elevada sobre as demais. Por isso que o pastor Paulo colocou essas 3 classes. Então eles, os gnósticos, né, achavam que estavam na classe acima dos demais, tiveram esse privilégio de ter o saber, e as demais, vamos colocar assim, não seriam salvos porque estavam na sua ignorância, não tinha como adquirir esse conhecimento. Mas isso, à luz da palavra de Deus, está totalmente equivocada. Porque aqui nós vimos na lição, eu quero enfatizar que a salvação
é pela graça por meio da fé, não do conhecimento. A única coisa que a gente tem que conhecer é o que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você conhecer a verdade, que é conhecer Jesus, ter um relacionamento com Jesus, e através de Jesus você será liberto. Então, é nesse sentido aí que nós vemos que esses pensamentos aí permearam a antiguidade, né, os ensinamentos e combatiam, como a própria Bíblia diz, que essas pessoas eles se infiltravam pelas casas, eles entravam no seio da igreja para combater, para tentar desvirtuar. Porque a pessoa que ele estuda a palavra, ele procura o conhecimento da palavra, talvez dificilmente ele vai ser enganado ou engodado, como a Bíblia fala, por um ensinamento desse. Mas um novo convertido, uma pessoa que ainda está dando os seus primeiros passos, ele não tem conhecimento do que é certo e errado. Então, era nesse sentido que esses antigos aí usavam os seus argumentos para poder tirar o foco das pessoas que estavam ali. Haja visto que naquela época não existia o arsenal de material que nós temos hoje, né? Então, se uma pessoa ele recebia um ensinamento errado, até alguém detectar que ele recebeu, isso era muito difícil, né? Mas, pela graça de Deus, muitos foram libertos desses ensinamentos errados e escaparam aí da condenação eterna. E na nossa atualidade de hoje não é diferente. Assim como teve na igreja primitiva durante todo o período, né, do crescimento e daí do andamento da igreja, nos nossos dias nós temos hoje ainda algumas ramificações que infelizmente permanecem acreditando nos ensinamentos que eles se fundamentam e que não encontra-se, né, ou que nós não temos base bíblica nenhuma para poder aceitar, mas sim temos bases bíblicas, verdades bíblicas que refutam esses ensinamentos. O primeiro citado aqui pelo pastor Ezequias no tópico 3 da nossa lição é o islamismo, que, como ele diz aqui, segundo essa religião, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso, que é o que diz o Alcorão, não a Bíblia, é o que o Alcorão deles diz. Então, basta ser bonzinho, né, Moisés? E está tudo resolvido. E é interessante que depois que morre, todo mundo é bonzinho, né? Mas veja bem, meus irmãos, para os islâmicos, para eles não há necessidade de expiação. Então, logo, não existe salvação como no sistema cristão. Então, igual o pastor Paulo falou, para o islamismo, a salvação é por mérito, é por obras, é ser bonzinho. Para eles, a salvação é a entrada no paraíso, que é alcançada através do quê? Eles ensinam que é a adoração a Allah e as práticas de boas obras, e seguir o Alcorão Sagrado. Fazendo isso, no juízo final, a pessoa será pesada na balança, as boas obras e as más. Se as boas obras for maior do que as más, eles entram no paraíso, senão é condenado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o quê? A salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, igual está lá em Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Então, a salvação é por Cristo, é através da obra expiatória realizada por Cristo no Calvário. E assim, o pastor até coloca aqui que o Alcorão 2190, da página 276, né, pastor? Diz que Allah não ama nenhum ingrato pecador. E a Bíblia ensina ao contrário. Jesus falou assim que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, Ele amou todas as pessoas. O amor dele é dispensado a todos. Agora, a salvação é para aqueles que aceitar o sacrifício expiador e vicário efetuado por Cristo no Calvário. Então, o islamismo, vamos colocar assim, é uma vertente um pouco diferente das religiões antigas, onde diz que a salvação é por mérito do homem, é por boas obras. E a Bíblia ensina que não é pelas boas obras, é através de Cristo. Então, na questão da Bíblia, para eles não seguem a Bíblia, né? Sim, eles seguem o Alcorão. Na questão de Jesus, eles consideram Jesus não como filho de Deus, mas sim como apenas um profeta, mais um profeta que teve sobre a face da terra. Eles negam dessa forma, negando a pessoa de Jesus e colocando ele como apenas um profeta. Eles estão negando a Trindade e rejeitam a doutrina bíblica do pecado original também. Eles não aceitam
é aquilo que nós tratamos na lição passada, né? Eles não aceitam, eles não consideram que os pecadores somente por causa de Adão, mas porque todos pecaram, né? Então, eles não aceitam essa colocação bíblica que nós herdamos o pecado original de Adão. E para eles, Maomé é o Consolador prometido, não é o Espírito Santo, mas sim quem faz a função do Espírito Santo no Alcorão para eles é Maomé, que é esse Consolador prometido. Porque eles, pastor Paulo, eles até vê Jesus como profeta, mas está inferior a Maomé. Isso, Maomé isso. é um profeta, um consolador superior a Jesus. É como se ele tivesse um grau a mais aí de poder, né? Sim. Então, é isso aí que nós vemos, né? Aí vem a segunda, que é os testemunhos de Jeová. Nós já citamos em lições passadas aí as controvérsias que existem quanto a isso, né? E nessa condição aqui, nesse foco da graça, o que eles não aceitam e como eles distorcem essa questão, porque justamente eles não acreditam na Trindade, eles não acreditam na pessoa do Espírito Santo, eles não acreditam que Jesus Cristo ele é o Salvador, então logo não tem como eles fundamentar a salvação pela morte de Cristo Jesus, né? Então eles não têm essa fundamentação, justamente por causa disso, né? Porque para eles, o pastor Paulo, o testemunho de Jeová, eles falam que a humanidade está dividida em dois grupos, né? Para eles, tem o primeiro grupo, que são a classe dos ungidos, que são os 144 mil que irão para o céu, isso na visão equivocada de Apocalipse, né? Isso. Que lá fala de 12 mil judeus de cada tribo de Israel, não fala de outras pessoas sem ser da nação judaica, mas para eles a classe dos ungidos é a classe que vão para o céu. Então os 144 mil ungidos é que irão para o céu. E depois tem a segunda classe, que é a da grande multidão, né, que vão herdar a terra, né, que é o paraíso terrestre. Para eles, os ungidos são aqueles que Jesus comprou na terra e são chamados de sacerdócio real. Para eles, Augusto coloca que são os líderes, né, do salão que eles têm, né, que eles falam salão do reino. Então, para eles, esses 144 mil é uma classe privilegiada de ungidos que vão para o céu, e os demais, pelo aquilo que fizer aqui na terra, pode herdar um paraíso terrestre, né, que é a terra. Mas esse tem uma visão, igual o pastor Paulo colocou, né, ao longo desse trimestre, nós falamos algumas vezes sobre esse movimento, né, o Testemunho de Jeová, que eles não crê que Jesus é Deus, não crê que o Espírito Santo também é Deus e é um ser pessoal, para eles é uma força. Então, uma força ativa ou qualquer outra coisa assim. Mas o que a palavra de Deus ensina é que a salvação é para todos. O céu, Jesus falou isso lá em João 14, versículo 1 a 6, né, que ele ia para o céu preparar um lugar para todos aqueles que o aceitassem. Mostrando que a salvação, herdar o céu, é para todos que reconhecer Jesus como Senhor. Que no versículo 6 ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então veja bem, através de Cristo o homem pode ir a Deus, que é o Pai. Onde o Pai está? No céu. Então o céu é para todos que reconhecer Jesus como esse caminho. Então é como o pastor Ezequias coloca aqui, que seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador delas e nem tem a esperança de salvação. Então, a pessoa que faz parte é considerada dentro dessa classe aqui, né, que os teólogos encaixam aqui, a grande multidão, a pessoa que é encaixada aqui, para ele não tem mais recursos, né? Vai para o inferno direto. Como Moisés já citou aqui, a Bíblia, ela tem, né? Enquanto eles não creem que que exista esse pecado original, a Bíblia deixa bem claro que Jesus morreu pelos pecadores. Enquanto o apóstolo Paulo mesmo, né, reforçando aqui a clareza com que ele escreve, ele diz que nós, estando nós ainda mortos em ofensas, né, ele morreu por nós. A cédula que pesava do pecado que foi rasgada na cruz do Calvário. Então, são muitos argumentos que temos
que infelizmente, como diz, algumas pessoas ainda adotam uma interpretação, um segmento, alguma doutrina fora da Bíblia e convivem com isso, e infelizmente muitos não se libertam desse tipo de pensamento errado, e pela Bíblia nós, né, temos aí o final da pessoa que assim vive. Pois é, pastor Paulo, só para nós vamos entrar no último tópico aí, que o pastor Ezequias cita o Evangelho de Jesus que escreveu João, no capítulo 1, perdão, versículo 11 e 12. Veio para que eram os seus, não vou conseguir falar. Mas, né, versículos 11 e 12, né, serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então ele veio para o que eram os seus e os seus não o reconheceram, né. O último subtópico aqui, aí a última seita, né, esse pensamento soterológico aí que está nas nossas atualidades de hoje, é a corrente do mormonismo, né? Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Então, é como se fosse tipo um purgatório, né? Recebe uma correção e tem aí uma opção para poder novamente receber a possibilidade disso. Eles consideram as ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé que eles seguem, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição das mãos, não há outros requisitos, né? Deles a aceitar, não ser Joseph Smith, que é, né, vamos dizer assim, a figura que sobressai nesse pensamento deles, para que eles possam, né, receber aí a salvação que eles têm. Aí o pastor Ezequias coloca aqui que tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois eles não ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. Então, para esse pensamento aqui, até Jesus precisa também passar por um processo, né? Eles consideram que Jesus passou por um processo para adquirir a salvação também. Então, são pensamentos que estão aí hoje. Às vezes nós falando assim de forma, como estamos falando aqui, de forma mais rápida, mais para poder, né, remir o tempo, parece que fica assim meio... E às vezes nós conhecemos alguma pessoa que segue isso e eles não falam, claro, eles não falam isso, mas por mensagens subliminares, ao longo do tempo, isso vai se enraizando e eles vão implantando esses pensamentos no coração, né, e criando dúvidas, assim como Satanás criou dúvidas no coração de Eva quanto a uma coisa que era clara, assim também esses pensamentos distorcidos aqui, eles ao longo do tempo, você vai convivendo, às vezes como pessoa não tem nada de errado, mas a sua base, o seu pensamento, a sua intenção ao longo do processo, ao longo da convivência, e implantando e seduzindo as pessoas para o erro, não é isso? Sim, pastor Paulo, pedir perdão aos irmãos aí que segurei o máximo aqui, mas não teve jeito, tá vindo a tosse, né? Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado, pastor Paulo, que os mormons, né, no caso, é uma seita, né? E se apresenta com uma roupagem até bonita, né? Porque até o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso. Então se apresenta como Igreja de Jesus Cristo, mas para eles acreditam que Joseph Smith, né? Ele restaurou a verdadeira fé e o sacerdócio em Cristo. Para eles ele é um porta-voz de Deus. Eles têm como a Bíblia, né? Para eles eles até creem na Bíblia, segundo eles, mas para eles o livro dos mormons é tão importante quanto a Bíblia. Além do livro dos mormons, tem a doutrina dos convênios e a pérola do grande valor, que para eles são escritos sagrados, né, dos mormons. Até acredito que Jesus esteve ali nas Américas, né, a citação ali após a morte. Mas o fato, meus irmãos, é que os ouvintes que nos ouvem aqui, né, os irmãos que nos ouvem, né, a lição tem o objetivo de expor a verdade do Evangelho,
mostrar essas ramificações anticristã à luz da Bíblia, né? Que contra a soteriologia, né? Contra a doutrina da salvação, tem uma visão equivocada daquilo que a Bíblia ensina. No caso aqui, nos Mormons, até se apresenta esse Joseph Smith como um porta-voz de Deus, que pode ajudar o homem contra a salvação, sendo que a palavra de Deus é clara quanto a isso. Só quero finalizar a minha participação dizendo lá em 1 Timóteo 2,5, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o único porta-voz de Deus, o único mediador de Deus entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Então, qualquer outra forma de arranjo contra a salvação ou de crenças fora daquilo que a Bíblia ensina está totalmente equivocado, porque a salvação é pela graça e é possível chegar-se a Deus pela fé através dessa graça manifestada que é Cristo. Não é mérito do homem, não é mérito nosso, é mérito totalmente de Cristo. Então são pensamentos errados, não se apresentam, né, de forma mais sim, vão ao longo do processo, ao longo do tempo da convivência, vão implantando esse pensamento, dúvidas, vão colocando dúvidas, e se a pessoa, né, o cristão, não tiver bem fundamentado na palavra de Deus, ele acaba justamente, porque foi justamente o que o inimigo conseguiu fazer com. Então, o ser humano tem essa falha, né, da mente. Se não estiver em constante aperfeiçoamento na busca da palavra, ensino, ouvindo a palavra, meditando, buscando a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, seremos capazes sim de sermos enganados, iludidos, né, e isso é um mal que infelizmente aconteceu ao longo da história da igreja e nos nossos dias nós estamos sendo alertados que ainda continua existindo. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos aí esclarecer essas dúvidas, aqueles que a têm, que nós possamos ser fortificados e, como lá na primeira lição falou, saber responder à medida da nossa fé, né? Saber argumentar por que nós cremos assim, por que seguimos, por que vivemos assim. Então, mostrando as bases bíblicas daquilo que nós cremos, acreditamos e seguimos, né? Somos testemunha ainda nos dias de hoje. Que Deus abençoe, querido professor, que Deus lhe conceda uma excelente aula, o Espírito Santo te ilumine para que você possa argumentar com sabedoria a respeito deste assunto. Agradecer aqui ao presbítero irmão Oséias pelas suas considerações. Quero agradecer a todos, né? Que possa ter um enriquecimento na vossa aula e focando, né, nessa lição, o foco aqui mostrando que graça não é mérito, é dádiva de Deus, é dom de Deus, e que essa lição possa esclarecer, né, igual o pastor Paulo colocou, através do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, é que possamos refutar essas heresias que tentam enganar o ser humano. Porque quando trata da salvação, o inimigo, o pastor Paulo colocou, sempre procura afastar o homem de Deus. E aí vai colocando dúvida, colocando meios, colocando méritos para o homem não alcançar a salvação. E a salvação somente é através de Cristo e como a dádiva de Deus. Que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos. Eu agradeço aqui o pastor Paulo, e a paciência do pastor Jonas, também nosso pastor presidente, pastor Roberto Varjão, também o superintendente geral, o pastor Wallace. Deus abençoe a todos. Quero agradecer também ao pastor Roberto, nosso pastor presidente, que nos incentiva, e o desejo do coração do pastor Roberto é que a escola bíblica, né, e com a escola bíblica crescendo, o ensinamento verdadeiro, a verdadeira palavra, ela é proclamada a todos os lugares, como é a ordenança de Jesus, né? Pregar até os confins da terra. Agradecer a pessoa do nosso pastor Wallace, que é o superintendente geral da nossa escola dominical, e a todos, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.